amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês como desenhar passo a passo uma laranja bem fofinha no estilo kawaii. Vem comigo! Bora lá pro nosso desenho. Eu tô aqui com a minha laranja e como a laranja é redonda, né? A gente vai usar um círculo para iniciar o nosso desenho. Então, de forma bem leve, a gente vai fazer esse círculo na nossa folha. Não precisa se preocupar em ficar perfeito, ficar super redondinho. Vai fazendo bem fraquinho para que tu possa apagar, porque esse daqui vai ser o nosso rascunho, tá? Depois que a gente tiver o nosso círculo pronto, vamos começar a colocar detalhes nessa nossa laranja. Originalmente, essa laranja teria um cabinho aqui com algumas folhinhas saindo, né? Então, a gente vai transferir isso aqui para o desenho. A gente vai começar fazendo um risquinho bem no topo dela, que é de onde vai sair o nosso cabinho, tá? E para esse cabinho, a gente vai fazer uma linha e mais uma linha do ladinho, ó, deixando esse espaço para a gente poder colorir depois. E bem aqui em cima, a gente vai desenhar um círculo pequenininho. E aí, a gente tem o cabo da nossa laranja. E agora, a gente vai desenhar as folhas. Essas folhas podem ser pequenininhas ou podem ser maiores e também pode ser mais de uma, tá? No meu caso aqui, eu vou desenhar uma só. Então, eu vou fazer uma linha pequenininha assim e por cima dela, eu vou desenhar a folha. E aí, dá pra colocar alguns detalhezinhos aqui dentro, ó, como outras linhas. E aí, vai ficar assim. E agora, a gente precisa transformar essa laranja aqui, que a gente acabou de transferir ela pro papel, em um desenho kawaii, um desenho fofinho. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai adicionar aqui dentro um rostinho. E esse rostinho pode ser do jeito que tu quiser, tá? Eu vou mostrar aqui uma opção, que é a que eu vou fazer, e vou dar umas dicas para que tu possa estilizar com outros rostinhos, beleza? Então, vamos lá. Eu gosto muito de fazer olhos redondinhos, tá? Então, eu vou fazer um círculo aqui de cada lado. E do lado de cada círculo, eu vou puxar uma perninha arredondada também, seguindo ali o mesmo formato do círculo do olho, mas sem fechar, vou deixar ela aberta lá. E aí, faço isso do outro lado. E aí, agora aqui dentro, a gente vai colocar o brilho do olho, que tem que ser sempre pro mesmo lado, tá? Então, se a gente imaginar, por exemplo, que tá batendo uma luz aqui desse lado, a gente vai colocar esse brilhinho desse lado aqui, e do outro lado a gente vai ter sombra. E aí, pra boca, eu vou fazer um formatinho de feijãozinho, que vai ficar mais ou menos assim, ó. Dá uma olhada num feijão aí que tu vai ver que o formato é mais ou menos esse. E aí, aqui dentro, a gente vai colocar um semicírculo para fazer a língua. Eu gosto de colocar como se fosse um cílio aqui no olho, porque eu acho que dá um toque, assim, mais fofinho. Mas aí, tu vê o que tu acha melhor, mais fofinho, mais bonitinho, para adicionar no teu desenho. E outra coisa que eu acho que faz toda a diferença é adicionar uma bochechinha. E eu gosto de usar esse formato de elipse aqui, ó, que é como se fosse um círculo achatadinho. E aí, a gente bota um de cada lado. E aí, tá pronto o nosso desenho. Agora, a gente pode contornar e adicionar cor aqui. Mas antes, eu quero te dar algumas opções de olhos para tu fazer no teu desenho, para que ele fique estilizado, mais com a tua cara, não ficar parecendo uma coisa que foi copiada, assim, sabe? Um negócio mais estilizado. Então tá, vamos lá. Aqui eu usei esse olho redondinho, né? Mas a gente também pode usar um olhinho num formato de elipse, que é aquele círculo mais achatadinho, que é esse que a gente fez aqui na bochecha, tá? Então, a gente pode fazer o olhinho assim. E ele pode ou não ter essa perninha aqui do lado. Ele pode, inclusive, ter só aquele cílio ali em cima, ó. E aí, a gente adiciona o brilhinho
Esse aqui não pode faltar, porque deixa o olhinho super fofo. E aí, depois a gente só preenche com cor aqui dentro. Outra opção é a gente fazer risquinhos, tá? Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Um risquinho, outro risquinho. E aí, percebe que no meu desenho eu coloquei a boca quase entre os olhos, né? Isso no desenho kawaii dá um ar de fofura também, de desenho mais engraçadinho, sabe? Então, quando a gente for colocar a boquinha nesses olhos, a gente pode seguir mais ou menos essa ideia, tá? Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter uma boquinha num formato de letra U entre os olhos. Eu também poderia ter uma boquinha, vou repetir esse olhinho aqui embaixo, tá? Eu também poderia ter uma boquinha como se fosse um W, ó. Também fica bem fofinho. É claro, numa proporção um pouco maior, né? Porque no caso aqui da nossa laranja, o olho não poderia ser tão pequenininho assim. E aí depois a gente tem as outras opções, como por exemplo essa boquinha aqui. E aí os olhinhos, a gente ainda pode fazer um círculo. Só que aí aqui a gente trabalha com os brilhos do olho, né? Então a gente pode colocar um brilhinho aqui, outro aqui embaixo e faz a mesma coisa do outro lado, como se a luz estivesse, por exemplo, pegando de frente no rosto do nosso personagem. E aí a gente também vem aqui e coloca essa pinturinha aqui. Eu não costumo colocar sobrancelha nos meus personagens, mas isso é uma coisa bem pessoal, de gosto pessoal, assim. Então, vocês podem escolher se vocês querem ou não. Uma coisa legal de mencionar é que a sobrancelha, ela dá um toque de expressividade pro desenho. Então, a gente consegue mostrar com mais facilidade se o nosso personagem tá feliz, tá triste, tá assustado, tá surpreso. Como, por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar uma sobrancelha aqui, ó. E aí, ele pode estar triste, ele pode estar emocionado. Vê como faz diferença? Só o olhinho, se a gente colocasse uma boquinha aqui, ele ia parecer feliz, né? Mas se a gente colocar uma boquinha sorridente assim aqui, parece que ele viu algo muito legal e ficou emocionado com o que ele tá vendo. Então, aproveitar as sobrancelhas aí para dar expressividade pro personagem é bem interessante. E aí, voltando aqui para nossa laranja, como eu falei, agora a gente só contorna isso aqui e depois pode fazer a pintura. Vou contornar aqui com vocês usando essa canetinha aqui, que é da Unipin, uma Fine Line, e ela tem o tamanho 0.05, que significa que ela tem uma ponta, não tá focando, deixa eu focar melhor aqui para vocês verem. Ela tem uma ponta bem fininha, e aí eu vou mostrar para vocês uma outra caneta igual a essa, só que com a ponta mais grossa, para vocês verem a diferença, ó. Tá vendo? Essa ponta aqui é 0,5, ela é mais grossa e essa daqui mais fininha. Eu particularmente prefiro essa daqui que é mais grossa, porque eu gosto de linhas bem fortes no meu desenho. Porém, ela acabou, então eu tô usando essa daqui. E eu vou deixar o link de todos os materiais que eu tô usando nesse vídeo aqui embaixo no box de descrição, tá? Para caso vocês queiram dar uma olhadinha ou adquirir algum material. E aí não tem segredo aqui, a gente vai realmente só passar com a caneta por cima das linhas que a gente fez no rascunho. Por isso que é tão importante que lá, quando a gente estiver fazendo o rascunho, faça ele com lápis bem levinho, para as linhas ficarem bem clarinhas, para depois ficar mais fácil de apagar. Eu sei que no início, quando a gente está começando a desenhar, é um pouco mais difícil, né, de conseguir controlar essa questão de apertar mais o lápis ou deixar o lápis mais soltinho na mão, porque a tendência que a gente tem é sempre de apertar o lápis, né, porque a gente faz isso muito escrevendo, então acaba que quando a gente vai pro desenho, a gente repete esse mesmo padrão, assim, de apertar o lápis. Mas vamos treinar aqui em todos os nossos vídeos
e deixando a mão cada vez mais soltinha, cada vez mais leve, para que a gente consiga depois apagar o nosso rascunho. Nos próximos vídeos eu trago para vocês alguns exercícios que são bem legais, bem interessantes, para a gente conseguir controlar aí a pressão da mão, fazer as formas geométricas com um pouco mais de precisão. Isso tudo são coisas que a gente consegue ir trabalhando e melhorando no nosso desenho com a prática. Fiz o rascunho, beleza? Agora vou apagar isso aqui, para que o rascunho que tá embaixo saia e a gente possa iniciar a nossa pintura. Aqui tu pode escolher o material que tu quer usar, se tu quer usar lápis de cor, se tu quer usar marcador colorido, canetinha, o material que tu tiver. Deixa eu pensar aqui rapidinho o que eu vou usar para esse desenho. Acho que eu vou usar marcador colorido, porque é mais rápido, né, de fazer a pintura. E aí, eu tenho esses marcadores aqui da Touch, meu Deus. Tenho esses marcadores aqui da Touch, que eu particularmente gostei bastante, tive uma experiência muito boa com eles, então também vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha também. Eu vou usar esse laranja aqui, mas eu não tenho certeza que ele tá super cheio de tinta, porque eu já usei bastante. E aí aqui, ele não tá muito cheio de tinta não. Vamos ver se a ponta chanfrada tá boa. Porque eu tô colorindo os livrinhos, tipo Bobbie Goods e afins, Cozy Times. E aí, as canetinhas, né, são bem usadas nesses livros, porque é muito gostosinho de pintar, usando marcador colorido. Eu gosto muito de usar lápis de cor também, mas o lápis de cor, ele é mais demorado para pintar, né? Então requer um pouco mais de paciência do que os marcadores, que são mais rápidos, preenchem as áreas mais rápido. Mas o lápis de cor é muito legal, porque ele traz uma textura, né, pro desenho. Normalmente as canetinhas coloridas, os marcadores, elas deixam a pintura mais plana, assim, né? Então, é legal usar materiais diferentes para explorar texturas diferentes. Eu achei que essa caneta aqui, ela não marca tanto, assim, porque quando eu comprei, eu ouvi bastante gente dizendo que super marcava e tal. E aqui vocês podem ver que marcou realmente, porque é uma área grande. Mas quando são áreas um pouco menores e que a gente vai fazer mistura de duas cores, não marca tanto, a pintura fica bem plana, bem bonita. E como eu falei, eu também gosto de um pouquinho de textura, então pra mim, esse negócio de marcar um pouco o desenho, não me incomoda tanto. Porque depois a gente pode finalizar usando o lápis de cor pra fazer alguns outros detalhes. Então, não é uma coisa que me incomoda muito, assim. Mas, se te incomoda, já fica sabendo que, apesar de ela não marcar tanto, ela marca porque ela é um marcador, uma canetinha, né, à base de álcool. E os marcadores à base de álcool, eles têm essa característica de marcar um pouquinho mais o desenho mesmo. Ah, outra característica que eu achei um pouco desse marcador é que quando ele toca em outra cor, por exemplo, se eu acabar tocando com ele aqui no verde, no laranja, né, na cor que eu pintei anteriormente, e tiver molhado ainda, ele vai espalhar um pouco. Então, é bom tomar cuidado pra não deixar as cores, assim, quando forem muito diferentes, ficarem se tocando.
E foi assim que ficou a nossa laranjinha. Comenta laranja aqui nos comentários para me ajudar no engajamento e não esquece de me seguir para não perder os próximos conteúdos. Grande beijo e até o próximo vídeo.